galerinha, tudo bem com vocês? Então, hoje nós falaremos sobre um assunto muito legal, que é o estudo dos quadriláteros, tá? O que é um quadrilátero? Como ele funciona? Do que ele se alimenta? Onde ele vive? Descubra hoje na aula de matemática. Quais são os elementos formadores de um quadrilátero, tá? Então, o elemento formador de um quadrilátero é que nós temos sempre 4 lados, tá? Então, é comum as figuras terem um número total de lados, tá? Quadrilátero é toda figura geométrica plana que tem 4 lados, ok? Então, quadrilátero não necessariamente é um quadrado, mas um quadrado é um quadrilátero. Um retângulo é um quadrilátero. Um losango é um quadrilátero. Um trapézio é um quadrilátero, tá? Então, são figuras que têm 4 lados, mas não se resume apenas a um tipo de figura, tá? Elas têm características que são comuns a elas, tá? A característica básica dos quadriláteros é que eles têm 4 lados, e nós vamos estudar todos eles e como eles são ao longo do tempo, beleza? Vamos lá, alguns quadriláteros que nós temos aqui. Um exemplo, é claro, de forma geral, seria aqui o retângulo. Deixa eu colocar aqui assim, ó, um retângulozinho, o quadrado, tá? Esse aqui seria a ideia de um retângulo. Ele é um quadrilátero, né? Um polígono, tá? Um quadrilátero que tem ângulos diversos, ok? Não posso caracterizar ele como losango, por exemplo. Isso aqui é um quadrilátero também. Sabe por quê? Olha só, ele tem um lado aqui, outro lado aqui, outro lado aqui e outro lado aqui. Ou seja, ele tem 4 lados, logo é um quadrilátero, da mesma forma como este daqui é um quadrilátero também. Esse daqui, no caso, ainda vai ter algumas características que a gente vai ver mais para frente, que é bem legal, bem interessante. Então, todo quadrilátero tem 4 lados, portanto, 4 vértices também. São figuras fechadas, tá bom? Então, vamos observar esse quadrilátero ABCD aqui, tá bom? Então, nós temos esse quadrilátero ABCD simplificado, tá? Então, ele tem 4 lados, não é regular, portanto, ele não tem características de lados que são exatamente iguais. Pode acontecer de um lado ser igual ao outro, mas não necessariamente significa que todos os lados são iguais, tá bom? Ele tem os vértices A, B, C e D. Ele tem os lados, que são segmentos de reta AB, BC, CD e DA. Lembra que eu falei, ó, essa barrinha aqui em cima significa segmento de reta, tá? Ou seja, segmento significa que ele tem início e fim. Ele começa em A e termina em B, tá bom? E as diagonais AC e BD. AC, porque diagonal é aquela reta que passa por dentro da figura, cortando a figura de um vértice até outro, sem ser o vértice consecutivo, né? Ou seja, uma reta que liga A até B é chamada de lado. Uma reta que liga A até C, que não é um vértice consecutivo, é uma diagonal, tá bom? Então, nós temos duas diagonais aqui possíveis, tá? Que são AC e BD, certinho? Então, agora vamos ver a relação dos ângulos de destaque. Então, ó, destaque para os ângulos internos. Quais são os ângulos internos? O ângulo A, B, C e D. Outra forma de falar seria DAB. Como assim? A reta vem de D até o vértice A e de A vai até o vértice B. Então, tem duas retas envolvidas para formar o ponto de interseção, que é o ponto A. A mesma coisa acontece para B, para C e para D. Os ângulos externos, tá? Eles são dados com umas letrinhas minúsculas, com um chapéuzinho, tá? E eles estão do lado de fora. Imagine que se eu pegar a reta aqui, ó, e eu continuar com essa reta aqui assim, ó, né, ela continuasse depois do vértice, eu poderia formar um ângulo entre o lado e a reta que continuasse, certo? Esse aqui eu chamo de ângulo externo. Ele é externo à reta que está ali, tá bom? Então, se ele é externo, nós temos 4 ângulos externos. O ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Muita gente vai falar assim, professor, mas e se eu fizer o outro do outro lado? Se eu pegar o ângulo do outro lado, ele é igual, tá? Então, se eu fizesse isso aqui, por exemplo, ó, este ângulo aqui é igualzinho ao ângulo C também, tá? Mesma coisa se eu fizesse isso aqui, ó.
esse ângulo aqui é o ângulo A. E esse ângulo aqui é o ângulo D. E esse ângulo aqui é o ângulo B, tá bom? Então, assim, não importa para qual lado você vai cortar, utilizando a continuidade do lado, né? Você vai ter o mesmo ângulo. Então, esse B é igual a este B aqui, tá bom? Os ângulos são iguais nesse caso. Então, o ângulo externo, ele é uma continuidade do que nós temos como seria o lado dessa figura, tá bom? Vamos lá, então. Vamos lá. Ângulos opostos. Opostos significa que eles estão distantes um do outro, tá? Então, eles não são consecutivos. Por exemplo, B é consecutivo de A, tá? A é consecutivo de D, certo? Ângulos opostos são aqueles ângulos que não estão próximos, eles estão distantes, né? Eles estão opostos um do outro. Cada um está numa ponta da figura, tá bom? Então, ó, nesse caso aqui, nós temos o A sendo oposto ao ângulo C, beleza? Os lados consecutivos, então lados consecutivos são lados que continuam, tipo AB e BC são lados consecutivos, ó, AB e BC. BC e CD são lados consecutivos, CD e DA e DA e AB, tá? São todos lados que são consecutivos. Lados opostos, assim como os ângulos também são opostos, não são consecutivos, eles estão distantes, um não encosta no outro, tá bom? Só para observar, ó, ângulos externos são obtidos quando prolongamos em cada vértice um dos lados do quadrilátero, que é aquela continuação do lado ali que eu fiz na figura anterior, certo? Vamos lá para falar sobre a soma, né, dos ângulos. É claro que aqui eu vou utilizar a prova utilizando os triângulos, tá? Que nós já temos conhecimento sobre eles, mas vamos construir a ideia. Nós temos aqui um quadrilátero qualquer que tem aqui, ó, os ângulos A, B, C e D. Esse daqui seria um trapézio, tá? Se ele tivesse a característica de paralelogramo também, ok? Então, ó, se a gente for decompor a partir de uma das diagonais, né, a diagonal BD aqui, ó, nós temos dois triângulos. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Nós já sabemos isso, né? Já até conseguimos comprovar. Então, ó, eu tenho 180 graus em cada um dos triângulos. Se eu tenho dois triângulos, qual que é a soma dos ângulos internos do quadrilátero? Seria 180 mais 180, dando um total de 180, 360 graus. Então, todo quadrilátero, independente de qual, tá, tem uma soma total de ângulos internos iguais a 360 graus. Perfeito? Então, ó, dentro da prova do que a gente fez até agora, ó, a soma dos ângulos internos são sempre 360 graus. Aqui é a prova em cima de todos os ângulos somados, tá bom? Então, se todos os ângulos somados ali são 180 mais 180, um total de 360 graus. Beleza? Galerinha, meu muito obrigado. Um beijo no coração. Tudo de maravilhoso para vocês. E até a próxima.